Bom dia! E hoje, continuando o livro de Isaías, hoje será do capítulo 41 ao 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem neste momento de escuta da Tua Palavra. Esses capítulos são capítulos em que o Senhor fala profundamente conosco, que possamos estar atentas à Tua voz, às Tuas promessas em nossas vidas, e que possamos ser transformadas por essa palavra que é Espírito e vida, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 41. Deus promete a salvação de Israel. Ilhas, silenciai para me ouvir, e que os povos renovem suas forças. Que venham tomar a palavra e pleitar comigo sua causa. Quem suscitou do Oriente aqueles cujos passos são acompanhados de vitórias? Quem pôs então as nações à sua mercê e fez cair diante deles os reis? Sua espada os reduz a pó, seu arco os dispersa como se fossem palha. Persegue-os e passa invulnerável, sem mesmo tocar com seus pés o caminho. Quem, pois, realizou essas coisas? Aquele que, desde a origem, chama as gerações à vida. Eu, Senhor, que sou o primeiro e que estarei ainda com os últimos. À sua vista as ilhas são presas de temor, e os confins da terra tremem, que se apresentem e venham. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó, que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do caminho do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão, e te digo, nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, meu pobre vermezinho, em Israel, mísero inseto. Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho eriçado de pontas, calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdas colinas como a palha do trigo, tu ajoelharás e o vento as carregará, o turbilhão as espalhará. Entretanto, graças ao Senhor te alegrarás, te gloriarás no Santo de Israel. Os infelizes que buscam água e não encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estepes o cipreste, ao lado do olmo e do bucho, a fim de que saiba a evidência e pela observação compreendo que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel quem as realizou. Desafio aos deuses dos pagãos. Pleiteai vossa causa, diz o Senhor. Fazei valer vossos argumentos, diz o rei de Jacó. Que se apresente e nos predigam o que vai acontecer. Do passado ou do que souberam predizer, a que tenhamos dado atenção? Ou então anunciamo-nos o futuro para nos fazer conhecer o final. Revelai o que acontecerá mais tarde e admitiremos que vós sois deuses. Fazei qualquer coisa a fim de que nós possamos medir. Mas nada sois vossa obra nula, afeiçoai-vos a vós é abominável. Eu fiz surgir do norte, ele vem, do oriente chamei pelo nome, ele calca aos pés os príncipes como lama, qual o oleiro quando amassa o barro. Quem o havia predito para vos prevenir? Quem o havia anunciado para que se diga, é exato? Ninguém o declarou, ninguém o avisou, ninguém ouviu vossos oráculos. Eu sou o primeiro que disse a Sião, ei-los, e enviei a Jerusalém a boa nova. Entre eles não encontrei ninguém que soubesse dar um aviso. Pergunto-lhes, de onde vem ele? Não respondem. Pois bem, todos eles nada são,
Suas obras são nulas, são suas estátuas vazias como o vento. Capítulo 42. O servo. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca leva voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega, anunciará com toda franqueza a verdadeira religião, não desanimará, nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas exejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos à luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Realizarei os primeiros acontecimentos anunciados, eu predigo outros antes que aconteçam, eu vos faço conhecer. Cântico novo da libertação. Cantai ao Senhor um cântico novo, no fim do mundo entoai seus louvores, que o mar o celebre com tudo que contém, assim como as ilhas com seus habitantes. Que o deserto e suas vilas elevem a voz, assim como os acampamentos onde habita Cedar. Que os povos de Petra clamem alegremente, que do alto das montanhas lance suas aclamações. Que deem glória ao Senhor e espalhem seu louvor pelas ilhas, tal como um herói o Senhor avança, como um guerreiro ele desperta seu ardor, lança seu grito de guerra como um herói que afronta seus inimigos. Nova salvação. Muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo e me contive, mas agora grito como uma mulher nas dores do parto. Minha respiração se precipita. Vou devastar montanhas e colinas, secar toda a vegetação, transformar os cursos de água em terras áridas e fazer secar os tanques. Aos cegos farei seguir um caminho desconhecido, por atalhos desconhecidos eu os encaminharei. Mudarei diante deles a escuridão em luz e as veredas pedregosas em estradas planas. Todas essas maravilhas eu as realizarei, não deixarei de executá-las. Retrocederão cheios de vergonha aqueles que se fiam nos ídolos e que dizem às estátuas fundidas: sois nosso Deus. Israel não havia compreendido seu castigo. Surdos, ouvi, cegos, olhai e vede. Quem é cego senão o meu servo e surdo como o mensageiro que enviou? Quem é cego como o meu mensageiro e surdo como o meu servo do Senhor? Vistes muitas coisas sem lhes dar atenção, tivesses ouvidos abertos sem escutar. O Senhor quer, por causa de sua justiça, publicar uma lei grande e magnífica. Todavia, é um povo saqueado e despojado, todos foram acorrentados nos cárceres, fizeram-nos desaparecer nas prisões, são expostos à pilhagem sem que ninguém os livre, despojam-nos e ninguém lhes faça restituir. Quem dentre vós prestará atenção a essas coisas? Quem as ouvirá pensando no futuro? Quem então entregou Jacó aos salteadores, Israel aos depredadores? Não é o Senhor contra quem pecamos, cujas vidas não quiseram seguir, nem respeitar suas ordens? Então despejou sobre eles sua cólera e as violências da guerra. Este os envolveu de chamas sem que se apercebessem e os consumiu sem que desse atenção. Capítulo 43. Deus vai restaurar a Israel sua testemunha. E eis agora o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és preciosa a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego as nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente tracei tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Devolvei-os, direi ao setentrião, e ao meio-dia não os retenhas.
Traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome e que criei para a minha glória. O povo como testemunha. Fazei comparecer o povo surdo apesar de ter olhos e os surdos que têm ouvidos. Que todas as nações se congreguem, que os povos se reúnam. Quem dentre eles soube predizer o que se passa e foi o primeiro que não o fez saber? Que apresente suas testemunhas para justificar suas pretensões, que sejam ouvidas para que se possa dizer é exato. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça, que me acreditem e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outro depois de mim. Sou eu o Senhor, não há outro Salvador a não ser eu. Fui eu quem predisse e salvei, e não um Deus estranho entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, desde toda a eternidade. Ninguém poderá escapar de minha mão. Quando executo, quem poderia destruir minha obra? Deus Redentor. Eis o que diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por vossa causa envio a Babilônia, a fim de fazer cair os ferrolhos dos cárceres, e os cadeus se lamentarão em altos brados. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. E eis o que diz o Senhor, que abriu uma passagem através do mar, um caminho em meias ondas, que pôs em campo carros e cavalos, a tropa de soldados e chefes. Eles caíram então para nunca mais se levantar. Extinguiram-se como um pavio de vela. Não vos lembrei mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas. Porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e as avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede de meu povo, meu eleito, o povo que formei para mim, contará meus feitos. Gratuidade da restauração. No entanto, não foste tu que me chamaste, Jacó. Tu não te fatigastes por mim, Israel. Não me oferecestes carneiros em holocausto, nem me honrastes com sacrifícios. Não cobrei de ti um pesado imposto em oblações, nem te sobrecarregarei exigindo incenso. Não me comprastes a preço alto, cana perfumada, nem me fartastes com a gordura das vítimas. Mas me atormentastes com teus pecados, cansaste-me com tuas iniquidades. Sempre sou eu quem deve apagar tuas faltas, e não mais me lembrar de teus pecados. Refresca a tua memória e discutamos. Apresenta as tuas contas para te justificar. Já teu primeiro pai pecou, teus representantes me ofenderam. Teus príncipes profanaram meu santuário. Então, entreguei Jacó ao anátema e Israel às injúrias. Capítulo 44. Deus Consolador. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada tema, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo sequioso, e eu a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dia, um dirá, eu sou do Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor e receberá o cognome de Israel. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e último, não há outro Deus afora eu. Quem é igual a mim? Que venha sustentar suas pretensões, que prove e pleiteie contra mim. Quem anunciou o futuro desde a origem? Que nos predigam o que deve ainda acontecer. Não tenhas medo então e não tremais. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Sátira dos adoradores de ídolos. Os fabricantes de ídolos nada são e suas preciosas obras nada valem. Para a confusão deles, suas testemunhas não sabem ver nem compreender. Aquele que quer modelar um Deus funde uma estátua que não servirá para nada. Seus fiéis ficarão decepcionados e seus operários são apenas homens. Que todos se congreguem
e compareçam, ficarão assustados e decepcionados. O ferreiro manipula o formão e trabalha no forno, talha o ídolo com golpes de martelo, modela com mão vigorosa, mas tem fome, sente-se esgotado, tem sede, está extenuado. O escultor em madeira estica o cordel, traça o esquema a lápis, desbasta a imagem com o cinzel, mede-a com o compasso, dá-lhe forma humana, faz um belo tipo de homem para colocá-la numa mesa. Vai cortar madeira, apanha um roble ou um carvalho que tinha deixado crescer entre as árvores da floresta que o Senhor havia plantado e que a chuva havia feito crescer. Depois, faz com que a madeira um fogo e leva-o para se aquecer. Queima também para cozer o pão, enfim, serve-se dela para fabricar um ídolo diante do qual se prosterna. Queima a metade de sua madeira sob a brasa, assa a carne, come-se assado até fartar-se. Então aquece e diz: como é bom sentir o calor e admirar a chama. Com a sobra faz um Deus, um ídolo diante do qual se prostra para adorá-lo e orar dizendo: salva-me, tu és meu Deus. Falta bom senso e juízo a essa gente. Tem os olhos tão fechados que não veem, seus corações não podem compreender. Ninguém reflete nem tem bom senso e inteligência para se dizer: queimei metade, cozi pão sobre a brasa, aí assei a carne que comi, irei eu fazer de resto um ídolo miserável? Eu me prostraria diante de um pedaço de madeira? Este homem se nutre de cinzas, seu coração desabusado desencaminha, ele não consegue salvar-se nem dizer: não será um logo que tenho nas mãos? A alegria da salvação. Lembra-te dessas coisas, Jacó. Recorda-te, Israel, que tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, Israel, não posso esquecer-te. Fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem e teus pecados como uma neblina. Volve a mim, porque te resgatei. Céus, regozijai-vos, pois o Senhor agiu. Ressoai de alegria profundezas da terra. Explodi de alegria montanhas. E tu também, floresta, com todas as tuas árvores, porque o Senhor resgatou Jacó e manifestou sua glória em Israel. Vocação de Ciro. Eis o que diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o seio de tua mãe. Sou eu, o Senhor, que fiz todas as coisas sozinho e estendi os céus. Firmei a terra. Quem estava comigo? Confundo os sinais dos falsos profetas, faço delirar os adivinhos, faço voltar atrás os sábios e transformo sua sabedoria em loucura. Mantenho a palavra de meus servos, cumpro o que predizem meus enviados, digo que Jerusalém deve ser reabitada, que as cidades de Judá devem ser reedificadas, delas reerguerei as ruínas. Digo ao abismo: seca-te, vou estancar tuas torrentes. Digo de Ciro: é meu pastor, executará em tudo a minha vontade. Falando de Jerusalém, que seja reedificada, e do templo, que seja reconstruído. Capítulo 45. Investidura de Ciro. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar os cintos dos reis, para abrir as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplanando as montanhas, arrebatando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó e de Israel que escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conhecesses. Eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante a poente que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Formei a luz e criei as trevas, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu o Senhor que faço todas essas coisas. Que os céus das alturas derramem o seu orvalho, que as nuvens façam chover a vitória. Abra-se a terra e brote a felicidade, e ao mesmo tempo faça germinar a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. Ai daqueles que discutem com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao oleiro: que fazes? Acaso diz a obra ao operário: és incompetente? Ai daquele que ousa dizer a seu pai: por que me geraste? E a sua mãe: por que me concebeste? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro,
ditar-me o modo de agir? Fui eu quem fez a terra e o povoou de homens. Foram minhas mãos que estenderam os céus, e eu comando todo o seu exército. Fui eu quem, na minha justiça, suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplane o caminho. E é ele quem fará reedificar minha cidade e libertar meus deportados sem recompensa nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles se servirão e desfilarão acorrentados. Eles se prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada, não tem rival algum. Os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que se lhe opuseram. Ignominiosamente eles se retirarão, os fabricantes de ídolos. Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha, até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor que criou os céus, ele, o único Deus que formou a terra e as estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Não tenho faladas escondidas, nem uma terra tenebrosa. Não disse a raça de Jacó: procurai-me no caos. Eu, o Senhor, digo a verdade e me manifesto com toda franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreende aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros, que havia predito o que se passa. Quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesma, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo: é só no Senhor que se encontra vitória e a força. A ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele. Mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Capítulo 46. Queda dos deuses da Babilônia. Bel caiu, Nebo desmorona. Suas estátuas são carregadas em lombo de mula, fazem delas o fardo de animais exaustos. Desmoronam todos e desabam. Incapazes de salvar aqueles que o carregam, vão eles mesmos ao cativeiro. Ouvi-me, casa de Jacó, e vós, sobreviventes da casa de Israel, que eu carreguei desde vosso nascimento e sustentei desde o seio materno. Permaneceria o mesmo até vossa velhice. Eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei, cuidarei de vós e vos preservarei. A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem podereis em paralelo comigo que me seja igual? Eis o que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança. Contratam um ourives para que ele faça um Deus, diante do qual se postam em adoração. Eles o carregam nos ombros e o transportam. Depois o colocam em seu posto, onde se mantém sem mais poder mover-se. Por mais que o invoquem, nunca responde e não salva do infortúnio. Lembrai-vos disso, sede razoáveis, e entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos do que se passou outrora. Sou eu, Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e ninguém me é semelhante. Desde o princípio prediço o futuro, anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará, executarei todas as minhas vontades. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua o homem de meus desígnios. O que disse executarei, o que concebi realizarei. Escutai-me, homens desanimados, que vos julgais longe da salvação. Faça aproximar-me a salvação que prometi, ela não está longe, e a libertação que predisse não tardará. Darei a vitória a Sião e minha glória a Israel. Salmo 47. Cântico de triunfo acerca da queda da Babilônia. Desce de teu trono, agacha-te ao solo, virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, sem trono, filha dos cadeus. Já não mais
chamada delicada e a voluptuosa. Toma mó, vai moer a farinha, tira teu véu. Arregaça teu vestido, descobre tuas pernas para passar os rios. Descobre tua nudez, que se veja teu opróbio. Vou exercer uma implacável vingança. Diz o nosso Redentor, que se intitula o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio, mergulha na escuridão, filha dos cadeus, porque não mais te chamarão a soberana dos reinos. Sem dúvida, eu me havia irritado contra meu povo, profanei minha herança, entreguei-o nas tuas mãos, mas tu traçaste sem piedade, fizeste pesar duramente teu jugo sobre o ancião. Tu te dizias, eu serei sempre soberana perpétua. Sem refletir, não considerastes o fim. Agora, portanto, ouvi isso, voluptuosa, que reinas em segurança, que dizes em teu coração, eu e nada mais que eu. Não conhecerei a viuvez, nem a perda de meus filhos. Essas tuas desgraças virão sobre ti num só dia. A perda de teus filhos e a viuvez te atormentarão ao mesmo tempo, a despeito de todos os teus sortilégios e teus poderosos encantos. Tu te fiavas em tua malícia e dizias a ti mesma, ninguém me vê. Mas tua habilidade e tua astúcia te desencaminharam, a tal ponto que dizias em teu coração, eu e nada a não ser eu. Ora, uma calamidade virá sobre ti e não saberás conjurá-la. A catástrofe vai desabar sobre ti sem que possas impedi-la. Repentinamente te alcançará uma ruína que não terás sabido evitar. Agarra-te, portanto, a teus feitiços e à multitude de teus sortilégios, das quais te esmeraste desde sua juventude. Talvez acharás uma receita eficaz para criar o terror. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem, aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam cada mês como irão as coisas. Ei-los como argueiros de palha que o fogo consumirá. Não poderão escapar às investidas da chama. Não será um braseiro onde se colhe o pão, nem um fogo perto do que se assenta. Isso é o que valerão teus feiticeiros, que tens procurado consultar desde tua juventude. Eles fogem espavoridos, cada qual para seu lado, sem que nenhum venha em teu socorro. Capítulo 48. Admoestações a Israel antes da libertação. Ouvi isso, casa de Israel, vós que tendes o nome de Israel, e que saístes das entranhas de Judá, vós que jurais pelo nome do Senhor, e que invocais o Deus de Israel, mas sem sinceridade nem retidão. Porque vós vos declarais da cidade santa, vós vos apoiais no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, o que passou, eu predisse com muita antecipação, depois me pus à obra, e tudo se realizou. Sabendo bem que és rígido, que tua cerviz tem músculo de ferro e que tua fronte é de bronze, eu te prediz os acontecimentos com muita antecedência. Antes que acontecesse, eu te preveni, para que não pudesse dizer, foi meu ídolo quem os fez, foi minha estátua esculpida ou fundida que os provocou. Do que ouvistes, vês a realização, não deves atestá-lo? Pois bem, vou revelar-te agora novos acontecimentos, ainda mantidos em segredo e que tu não conheces. Foram criados agora e não antigamente. Nunca até aqui ouvistes falar disso, de maneira que não poderás dizer já o sabia. Tu não sabias, tu não suspeitavas, eu não te havia feito ainda confidência, porque sabia que eras desleal, chamado rebelde desde teu nascimento. Eu continha minha cólera por minha honra, dominava, sem te ferir, por causa de minha glória. Passei-te no cadinho com uma prata, provei-te ao crisol da tribulação. Ajo unicamente preocupado com minha honra. Como tolerar que se profane meu nome? A ninguém posso ceder minha glória. Chamado do Senhor. Ouve, Jacó, e tu, Israel, que eu chamei. Sou sempre o mesmo, o primeiro, e sou também o último. Foi minha mão que fundou a terra, e minha destra que estendeu os céus. Quando os convoco, todos se apresentam. Reuni-vos todos e escutai. Quem dentre vós predisse esses acontecimentos? Aquele que o Senhor ama fará sua vontade, contra a Babilônia e a raça dos cadeus. Eu mesmo falei e o chamei, eu o fiz vir e lhes dei feliz êxito. Aproximai-vos de mim para ouvir isso, desde o início nunca falei às escondidas.
Desde que a coisa existe, estou aí. E agora o Senhor Deus com seu Espírito me envia. Eis o que diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deves seguir. Ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem-estar se assemelharia a um rio, e tua felicidade às ondas do mar. Na posteridade seria como areia, tua posteridade seria como areia, e teus descendentes como os grãos de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de Caldeia. Proclamai a notícia com gritos de alegria, publicai-a até as extremidades do mundo. Dizei, o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Não há sede para eles no deserto, para onde os leva, porque faz brotar para eles a água de um rochedo. Fende as rochas para que as águas jorrem, mas não há paz para os maus, diz o Senhor. Capítulo 49. O servo, luz das nações. Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava e disse-me, tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, Ele que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel, porque o Senhor fez-me essa honra e meu Deus tornou-me minha força. Dize-me, não bastas que seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel? Vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Eis o que diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao objeto de desprezo dos homens e de horror das nações. Ao escravos dos tiranos, diante de ti, reinos se levantarão, e príncipes se prostrarão. Por causa do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te elegeu. Eis o que diz o Senhor, no tempo da graça te atenderei, no dia da salvação te socorrerei. Eu te formei e designei para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas, para dizer aos prisioneiros, saí, e àqueles que mergulham nas trevas, vinde à luz. Ao longe de todo o trajeto terão que comer, sob todas as dunas encontrarão seu alimento. Não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não os castigarão, porque aquele que tem piedade deles os guiará e os conduzirá às fontes. Eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas e caminhos atingirão as alturas. Eles que vêm de longe, eles do norte do poente e outros da terra de Azuã. Cantai aos céus, terra, exultai de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Renovação de Jerusalém. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer aquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. Lança o olhar à volta e vê. Reúne-se todos e vem a ti. Por minha causa, diz o Senhor, de gala te revestirás, como uma noiva te cingirás. Teus bairros em ruínas e devastados, teu território saqueado, serão demasiado estreitos para teus habitantes, após a partida daqueles que se aproveitavam de ti. Teus ouvidos ouvirão ainda de teus filhos que julgavas perdidos. O espaço é estreito demais para mim. Dê-me espaço para que eu me instale. Então dirás a ti mesma, quem me gerou estes filhos? Não tinha filhos, era estéril. Quem os criou? Eis que eu estava desamparada, e só, de onde me vieram eles? Eis o que diz o Senhor Deus. Com a mão vou fazer sinal às nações, e levantar meu estandarte para alertar os povos. Estarão teus filhos na dobra de seus mantos, e seus ombros carregarão tuas filhas. Reis serão teus aios, prostrados diante de ti, a face contra a terra. Lamberão a poeira de teus pés. Saberás então que eu sou o Senhor,
e que não serão confundidos os que contam comigo. Acaso se tirará a presa ao forte? Ou o que for tomado por um robusto guerreiro lhe escapará das mãos? Eis o que diz o Senhor: sim, a presa do bravo lhe será tirada, a presa do robusto guerreiro lhe escapará. Sustentarei tua causa contra teu adversário, libertarei eu mesmo teus filhos, farei teus opressores comerem sua própria carne, eles se embriagarão com seu próprio sangue, como se fosse vinho, e toda criatura saberá que sou eu, o Senhor teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50. O Senhor não se separou do povo. Então, o que diz o Senhor? Eis o que diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio pela qual eu teria repudiado vossa mãe? Ou então, qual de meus credores eu vos vendi? Está bem claro que por vossos crimes fostes vendidos, e por causa de vossos pecados vossa mãe foi repudiada. Então, por que não encontrei pessoa alguma quando vim? Por que ninguém respondeu ao meu apelo? Tenho eu realmente a mão demasiado curta para libertar ou não tenho bastante força para salvar? Contudo, com uma simples ameaça seca o mar e transforma as ondas em terra firme, de forma tal a faltar água para seus peixes e seus animais perecerem de sede, visto os céus como vestimentos de luto e os cubro como de um cilício. O servo, certo do triunfo, aceita o sofrimento. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que eu escute como discípulo. O Senhor Deus abriu o meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espadas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros, mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado. Enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos como um manto velho, os traços roerá. Que aqueles entre vós que temem o Senhor ouçam a voz de seu servo. Que aqueles que confiam no escuro, privados de luz, confiem no nome do Senhor e conte com seu Deus. Mas vós que ateais o incêndio, que preparais projetos inflamáveis, ide ao fogo do vosso incêndio e dos projetos que fizestes arder. É minha mão que vos imporá esse tratamento, sereis prostrados nos tormentos. Capítulo 51. Esperança na fidelidade do Senhor. Ouvi-me vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor. Olhai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão vosso pai e Sara que vos pôs no mundo. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Do deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden, e de sua estepe um jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria, os cânticos de louvor e as melodias da música. Povos, escutai bem. Nações, prestai-me atenção. Pois é de mim que emanará a doutrina e a verdadeira religião que será a luz dos povos. De repente, minha justiça chegará, minha salvação vai aparecer, meu braço fará justiça aos povos. Ali as ilhas em mim terão esperança e contarão com meu braço. Levantai os olhos para o céu, volvei vosso olhar à terra, os céus vão desvanecer-se como fumaça, como um vestido em farrapos ficará a terra, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas minha salvação subsistirá sempre, e minha vitória não terá fim. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, povo meu, em cujo coração está minha doutrina. Não temais os insultos dos homens, não vos deixeis abater pelos seus ultrajes, porque a traça os comerá como uma vestimenta, e os vermes das traças o roerão como lã. Mas minha vitória subsistirá sempre, e meu triunfo persistirá de geração em geração. Desperta, braço do Senhor, desperta, recobra teu vigor. Levanta-te como nos dias do passado, como nos tempos de outrora. Não fostes tu que esmagastes Raabe e fendestes do alto abaixo o dragão? Não fostes tu que secastes o mar e estancastes as águas do grande abismo? Tu que abristes do fundo do mar um caminho, para por aí passarem os resgatados? Por aí voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Chegarão a Sião com cânticos de triunfo,
Uma eterna alegria lhe cingirá a cabeça, o júbilo e a alegria os invadirão, a tristeza e os lamentos fugirão. Sou eu quem vos consola. Como podes temer um mortal ou um filho do homem que acabará como a erva? Como esquecer o seu Deus, teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, para não cessares de temer todo o tempo, diante da cólera do opressor que procura fazer-te perecer? Mas de que vale a cólera do opressor? Em breve o prisioneiro vai ser solto, não perecerá no cárcere e pão não lhe faltará. Eu sou o Senhor teu Deus, que revolvo o mar e faço rugir as ondas. Eu me chamo o Senhor dos Exércitos. Na tua boca coloquei minhas palavras, com a sombra de minha mão eu te cobri, para estender os céus e fundar a terra e dizer a Sião, tu és meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, tu que bebestes da mão do Senhor a taça de sua cólera, que esgotastes até os resíduos o cálice da vertigem. De todos os filhos que ela pôs no mundo, nenhum a orientou. Entre os filhos que ela criou, nenhum a segurou pela mão. Esses dois males se sobrevieram. Quem te lastimaria? Saque, ruína, fome e espada. Quem te consolaria? Teus filhos jazem desfalecidos pelos cantos da rua, como antílope apanhada num laço, tontos com a cólera do Senhor e com as ameaças de teu Deus. Ouve então isso, infeliz, tu que te embriaga, que estás embriagada, mas não pelo vinho. Eis o que diz o Senhor teu Deus, mas toma a defesa de seu povo. Vou retirar de tua mão a taça que dá vertigem, não mais terás para beber o cálice de minha cólera, e eu vou pô-lo na mão dos tiranos, na mão de teus opressores, que te diziam, curva-te para passarmos, quando apresentavas teu dorso com o chão que se calca, como uma rua para os viadantes. E o último capítulo de hoje, o capítulo 52, restauração de Sião. Desperta, desperta, põe teus adornos, Sião, vestes teus trajes de gala, Jerusalém, cidade santa, porque não mais verás penetrar em tua casa nem incircuncisos nem impuros. Sacode a poeira que te cobre, levanta-te, Jerusalém, e reina. Desvencilha-te das cadeias que te prende o pescoço, filha cativa de Sião. Porque eis o que diz o Senhor, vós fostes vendidos gratuitamente e sereis resgatados sem pagamento. Porque eis o que diz o Senhor Deus, meu povo desceu outrora do Egito para aí habitar, depois a Assíria o oprimiu sem motivo. E agora que faço eu aqui, diz o Senhor, já que meu povo foi levado gratuitamente? Seus opressores soltam brados de triunfo, diz o Senhor, e meu nome é ultrajado todo dia sem cessar. Por isso, meu povo vai saber meu nome, naquele dia compreenderá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Mensageiro da salvação. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz ao Sião, teu Deus reina. Ouve, tuas sentinelas elevam a voz e tuas juntas soltam alegres gritos, porque vem com seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Prorrompei todos os embrados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor se compadece de seu povo e resgata Jerusalém. O Senhor descobre seu braço santo aos olhares das nações, e todos os confins da terra verão o triunfo de nosso Deus. Parti, parti. Retirai-vos daí, não toqueis nada de impuro. Deixai essas paragens, purificai-vos, vós que levai os vasos do Senhor. Porque não partireis com precipitação, não vos retireis como fugitivos, porque diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Humilhações expiatórias e triunfo do servo. Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Assim como à sua vista muitos ficarão embaraçados, tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Assim o admirarão muitos povos, os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão que nunca lhes tinha sido contado, e observarão um prodígio inaudito. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe. E essas leituras são leituras mais longas, tá bom? Deus te abençoe.